Vamos lá então, biomédico esteta na tricologia e na terapia capilar. Então, estou aqui hoje para mostrar para vocês que na biomedicina estética a gente não tem só a toxina botulínica, o preenchimento, como muita gente tem vindo aí, né, tentando, vamos aí se atualizar na biomedicina estética, fazer bastante preenchimento, toxina botulínica, mas não. Nós, biomédicos, também temos essas duas áreas de atuação que estão crescentes também, né, dentro da biomedicina estética e que vocês vão caminhar aqui comigo para poder ver. Vou passar rapidamente esse daqui porque já fui muito bem apresentada. Só queria ressaltar que depois que eu me formei, saí da parte, minha habilitação foi em análises clínicas, né? Então saí da parte de análises clínicas para o Hemocentro e depois do Hemocentro, aliás, o Dr. Guilherme apresentou aqui, eu fazia parte também lá das pesquisas clínicas do Hemocentro de Ribeirão Preto e saí do Hemocentro de Ribeirão Preto para o Ministério da Saúde aqui em Brasília, que foi quando eu casei. Vim morar aqui em Brasília, sou de Ribeirão Preto, natural de lá. Depois, do Ministério da Saúde para Biomedicina Estética e, recentemente, tricologista pela Associação Internacional de Tricologia. Então, eu fiz um curso e uma prova específicas para me habilitar como tricologista pela IAT. E hoje eu tenho uma clínica própria aqui em Brasília e também atuo lecionando na turma de Estética e Cosmética na Unip também. Qual a preocupação hoje de todo mundo, né? Ficar careca é normal? Perder os cabelos é normal? Quanto de cabelos é possível a gente perder? Quantos fios possíveis a gente pode perder durante o dia, né? Durante a semana, enfim. Então, aí a gente, quando olha as notícias na mídia, né, a gente vê, calvície ela é realidade para 5% das mulheres no Brasil. Mas tem tratamento. Vou mostrar para vocês, realmente tem tratamento. Por que há tão poucos chineses calvos e tantos tchecos calvos, né? Isso é uma curiosidade. Aqui, entre a genética, entre a população e tudo mais, as histórias das brasileiras com calvície que enfrentaram os próprios medos e passaram a se aceitar. Então, pensa para uma mulher, né? Cabelo pra gente é quase que uma parte da nossa alma mesmo, né? Cabelo para mulher, principalmente, é muito importante. Então, como se aceitar se eu tenho uma história aí de calvície, ou seja, de uma queda capilar intensa? Segundo dados, cerca de 42 mil brasileiros sofrem com a calvície, então é bastante gente, ou seja, um campo vasto para a gente poder atuar, né, e trabalhar aí também. E a OMS fala que metade da população masculina pode sofrer com a perda de cabelo até os 50 anos. Então, são dados legais, atuais, né, de 2017, 2018, óbvio, são notícias que a gente vê pela internet e tudo mais, mas que a gente identifica aqui muitas das possibilidades de uma atuação bem legal, bem bacana dentro da biomedicina estética, né? Aqui eu trouxe para vocês como que a gente identifica essa importância do cabelo, né? A importância que a gente tem relacionada ao cabelo, à arte. Olha só, essa figura aqui relata bastante, né? Esse rosto feminino e a importância dos cabelos aí para as mulheres principalmente, né? E o que sai da nossa cabeça se eu perder o cabelo, né? O que acontece? Então, não só a parte de tratamento em tricologia, mas também a parte de bem-estar dos clientes que nos procuram, tanto homens quanto mulheres principalmente. Aqui eu relatei também, trouxe essa imagem da Nina Pandolfo, que relata muito bem a importância para as mulheres do universo feminino e essa questão de perda capilar, né? E vocês já imaginaram as princesas da Disney sem cabelo? Porque a gente tem meninas que sofrem com, por exemplo, câncer, estão em tratamento com câncer e perdem seus cabelos. E quando a gente olha ou recebe alguém, né, alguma mãe ou enfim, alguma criança desesperada porque
As princesas da Disney, elas têm os cabelos longos, lindos. E como que eu vou perder meus cabelos? Por que eu estou perdendo meus cabelos? Então, essa psicossomática vai muito além de um simples tratamento, né? Você tem que abraçar, se doar para essa pessoa que vem te procurar, né? Principalmente se ela for criança. Então, aqui eu trouxe para vocês a diferença meio que básica assim, entre tricologia, terapia e o embelezamento, né? Na tricologia, a gente tem que é o estudo do cabelo, couro cabeludo, fibra, tá? Condições do cabelo como um todo. Visando diagnosticar e tratar os problemas do couro cabeludo e da haste capilar. Na terapia capilar, a gente vê os métodos de prevenção. Então, depois que eu identifiquei, né, na tricologia, o que é que eu tenho naquela haste capilar ou naquele couro cabeludo, eu vou definir um método de tratamento ou prevenção daquele problema capilar. E casa também com o embelezamento. Quando a gente fala em cabeleireiro, a gente está falando de uma categoria profissional que vai alisar, pintar, modelar, maquiar, eu queria só um pouquinho de que vai também maquiar os cabelos, né? Então, isso aqui, ó, anda em conjunto, tá? Eu queria trazer essa visão para vocês, porque, eu recebo muita pergunta lá. O que vocês fazem aqui? Vocês cortam o cabelo? Não, a gente cuida do cabelo. Mas cuida como? Faz escova progressiva? Não. A gente cuida da escova progressiva, tá? Então, o tricologista é o profissional, né, que sugere a ocorrência de doenças, realmente porque a gente não tem o aval para dar o diagnóstico, mas a gente consegue, na medida que a gente avalia o couro cabeludo e as fibras, a gente consegue sugerir a existência ali de alguma anomalia que está levando à queda, que está levando à descamação, que está levando àquela falha no couro cabeludo, tá? Desenvolve e desempenha os tratamentos para recuperação ou minimização dos problemas capilares. Também, quando é médico, pode fazer biópsia, prescreve algumas classes de medicamentos tipo antibiótico, antimicótico, né? Então, são as classes que a gente não pode prescrever, porque precisa de um acompanhamento médico. E aí eu ressalto para vocês a importância da multidisciplinariedade e do multiprofissionalismo quando a gente fala em tratamento de uma pessoa, né? Porque a minha atribuição, ela acaba aonde a do outro começa. Então, para que eu vou lutar para prescrever um antibiótico, por exemplo, se eu não tenho condições, né, de seguir com aquele meu paciente, de fazer outras coisas em relação ao meu paciente? Então, isso é muito importante. Por isso que a complementariedade das profissões, ela tem que existir, tá? Quando nós, né, tricologistas não médicos, nós lançamos mão de algumas ferramentas para ajudar na avaliação. Então, tricograma, tricoscopia, elas são ferramentas complementares, também vou mostrar para vocês mais à frente. E nós não diagnosticamos problemas médicos, mas felizmente a maioria dos problemas que acomete o couro cabeludo e os fios são problemas não médicos, ou seja, que eu não preciso prescrever um antibiótico ou antifúngico, tá? E a tricologia e a terapia capilar, então, elas são multifatoriais. Por quê? O cabelo, ele não vai cair só porque está com uma condição determinada. É diferente quando a gente tem, por exemplo, o tratamento da diabetes. Se tem tratamento ali da diabetes, você administra insulina, pronto, melhorou a diabetes, regulou o nível de glicose, enfim, tratou a diabetes, né? E vai seguir aí no tratamento. Quando a gente tem a terapia capilar, é um pouquinho diferente disso. Por quê? O estresse, a alimentação, as condições de cuidado, tudo isso e, além, os fatores genéticos, os fatores hormonais, a faixa etária, então tudo isso vai influenciar ou não na maior queda capilar, na maior descamação daquele couro cabeludo, tá? Então a gente vê esse conjunto de coisas e por isso que é multifatorial, para a gente poder fazer o levantamento daquela história daquele cliente e poder prescrever, né? Prescrever não, na verdade, sugerir um tratamento.
é multiprofissional porque eu preciso, né, de um médico, muitas vezes eu preciso de um encaminhamento para o médico e eu preciso de um cabeleireiro, às vezes. Então ele é multiprofissional. Esse jogo entre as outras áreas, né, é muito bacana também e acontece muito na tricologia. E ele é interdisciplinar, porque envolve fisiologia, patologia e muitas outras aí, né? Quem gosta bastante dessas áreas vai se encontrar aqui também. Eu trouxe aqui só para vocês, para ilustrar. Aqui é uma figura do folículo piloso, né? Então a gente tem aqui a papila dérmica, que é a parte mais importante ali do folículo, que é ela que faz a nutrição de toda a haste capilar, né? No folículo piloso a gente tem as glândulas sebáceas, a glândula sudorípara, ó, que ela vem aqui, desse ladinho aqui. Também a gente tem o músculo eretor do pelo e a gente tem essa aqui, ó, uma estrutura aqui que chama bulge. Então a gente tem as células que produzem o pelo aqui nessa área e o pelo vai se desenvolvendo. E nessa estrutura aqui, próximo ao músculo eretor do pelo, foi identificado recentemente que a gente tem células progenitoras. Então, as células elas migram da estrutura do bulge para a região da papila para poder dar origem ao folículo, tá? Então é aí que a gente vê, por exemplo, questões de queda e que a gente consegue fazer a repilação daquele couro cabeludo que está muitas vezes com aquela falha. Por quê? Porque se não houve destruição dessa estrutura ou dessa estrutura, nós podemos repilar o couro cabeludo, tá? Só voltando aqui, a estrutura do fio também, né? Que ela é importante, porque a gente também tem algumas patologias relacionadas ao fio só, e não ao couro cabeludo, né? Então a gente tem a cutícula, que é a parte mais externa, o córtex, que é a parte interna, e a medula, que é a parte mais interna do fio de cabelo, tá? Dentre essas estruturas todas, a cutícula ela é a mais resistente. Então, quando a gente faz, por exemplo, escova progressiva, a gente está destruindo o córtex e a medula, e a cutícula fica ali, intacta. Recentemente a gente viu um estudo bem bacana que mostrava, após a aplicação de escova progressiva, como que ficava a haste do cabelo. E por vários estudos de física, foi possível identificar que ela fica oca. Então aqui dentro não tinha mais matéria nenhuma, mas a cutícula estava lá, íntegra. Então era como se fosse um tubinho mesmo, um tubo oco, tá? A unidade pilosebácea, então, ela se compreende em músculo eretor do pelo, a glândula sebácea, essa estrutura que eu falei para vocês do bulge e a papila, né? E o próprio fio de cabelo. É aqui que a gente acha. Aqui eu trouxe para vocês a coloração, né? Porque aqui a gente vê exatamente, ó, a papila, a região do bulbo capilar, né? E aqui, ó, nós vemos os melanócitos, que dão origem à cor do cabelo, tá? Então, no processo de canice, por exemplo, eu tenho a não mais produção de pigmentos por essas células que estão dispostas aqui, tá? Que aí a gente tem o cabelo branco. Trouxe também para a gente poder avaliar um pouquinho do ciclo de crescimento capilar. Então, se eu vou tratar o cabelo, se eu vou dar estímulos, então, né? Se eu vou dar estímulos para o crescimento capilar, como é que eu vou agir? Em que fase eu vou estar? Em que fase eu vou estar agindo? E aquele fio que está caindo, em que fase ele está? Como que a gente pode identificar isso, tá? Então, antes também, previamente, a gente faz uma analogia entre a fase de queda do fio. Então, a gente tem a fase anágena, a fase catágena, que é uma fase de transição, e a fase telógena, que é a fase que o fio entra para cair. Veja bem, ele entra para cair. Então, deixa eu passar aqui. 80% dos nossos fios no couro cabeludo, eles estão na fase anágena, né, em condições normais. Então, essa fase anágena, ela dura de 2 até 6 anos. Vejam bem, meu cabelo não cresce. Eu tenho cabelo até aqui, eu não consigo que o meu cabelo cresça. Sim, vocês sabiam que isso é geneticamente determinado? Então, o crescimento dos fios do cabelo, ele também é
tem influências muito fortes genéticas, né? Tem gente que consegue ter um cabelo bem grande e tem gente que não consegue, o cabelo realmente não cresce muito além daquele determinado comprimento, tá? Então essa fase aqui, por isso que ela tem esse intervalo tão grande, de 2 a 6 anos. Então é um intervalo bem grande em relação ao crescimento do cabelo. Depois a gente tem a fase catágena, que ela é bem curtinha, ela dura semanas, que é uma fase de transição. A gente vê aqui, ó, a fase catágena é justamente quando o pelo, né, a haste capilar, ela já se desprendeu da papila, o processo de desprendimento. E a fase telógena, que ela dura de 2 a 3 meses. Então vamos voltar nessa ilustração. Aqui a fase catágena, o fio se desprendeu da papila, certo? E aqui na fase telógena, no momento em que ele entra na fase telógena, o fio já está desprendido da papila dérmica. Mas ele demora um certo tempo, 2 a 3 meses, até ele realmente sair do couro cabeludo, tá? Então nós temos alguns fatores que antecipam essa fase, ou seja, alguns desbalanços hormonais, eles vão antecipar essa fase anágena para o fio entrar mais rápido na fase telógena. Tem outros fatores que eles antecipam também, incrementam a queda capilar nessa fase telógena. Então o fio, ele entra hoje na fase de queda, ele já se desprende hoje. Ele não leva 3 meses para se desprender. Então, essas condições todas, a gente tem as principais queixas, né, que a gente recebe na clínica, que é: o meu cabelo está afinando, eu estou perdendo diâmetro, estou perdendo densidade capilar, tá? Vem daqui. Aqui eu trouxe para vocês também a fase. Que fase que é essa? Vocês conseguem me ajudar? Aqui a gente tem o folículo piloso desprendido da papila. Telógena, sim. Podemos estar aqui na fase telógena, certo? E aqui, fase anágena, tá? Exatamente, é inicial, em que o fio ele ainda está em processo de crescimento para sair aqui na superfície, tá? No istmo do duto capilar. Então nós temos algumas ferramentas que nos ajudam no dia a dia a avaliar, e alguns exames também que a gente pode usar, né, lançar a mão para poder verificar o motivo daquela queda capilar, o porquê que aquilo está acontecendo, além de fazer aquela anamnese bem detalhada, aquele histórico clínico todo do cliente que vem e nos procura, né? Então, primeiro, a tricoscopia, ela vai permitir uma avaliação e o acompanhamento da forma, de forma comparativa, né, entre as áreas do couro cabeludo. Então a gente pega aquela área que está com rarefação, faz a tricoscopia. E quem é que gosta de microscópio? Todo mundo quase, né? Muito evidente. Um biomédico não curtiu muito o microscópio. Na tricologia a gente usa o tricoscópio, que a gente consegue ver com um aumento de até 200 vezes as estruturas do couro cabeludo. Então é muito bacana. Vou trazer imagens aqui para vocês. O tricograma, que ele é um exame que ele avalia a área de crescimento também do cabelo e ele determina as principais anomalias do fio e as quantidades de fios ali em cada uma daquelas fases que eu mostrei anteriormente, tá? Também é possível determinar com esse exame aqui. E o fototricograma, que ele avalia a velocidade do crescimento do fio. Então, se aquilo está crescendo em meses, né? Quantos centímetros está crescendo por mês aquele fio, e também ele avalia a quantidade de fios que estão crescendo. Se vocês não sabem, ó, aqui, por exemplo, a gente tem um único fio de cabelo, mas eu posso ter até 3 hastes saindo do mesmo folículo, tá? Saindo da mesma papila. Então, quando a gente olha na tricoscopia, a gente consegue ver 3 fios de cabelo, bem bacana. Então, no fototricograma, nós conseguimos avaliar essa quantidade de fios, tá? E tem a biópsia, que é o que o médico solicita e faz, né, para poder identificar com mais clareza o que é que está acontecendo ali, né, em relação àquela queda capilar. Oi? Um exame de ferritina?
Também é possível, né, do hemograma, não só o exame de ferritina, ou seja, a avaliação de possível causa, né, de anemia, aí, né, de falta de ferro, ou de níveis de ferros mais baixos, mas também alterações hormonais. Então, pré-menopausa, período pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, o que mais que a gente consegue identificar? A pré-menopausa e... Tem mais um, eu vou lembrar e eu te falo. Ó, aqui esse é o tricoscópio que eu falei para vocês. Então aqui nós conseguimos avaliar o couro cabeludo com esse equipamento aqui, que o aumento dele, gente, vai de 20 a 200 vezes, tá? Então nós conseguimos identificar algumas estruturas de escamação no couro cabeludo, ele é ligado no notebook, né, e permite tirar fotos ou filmar o processo como um todo. Sim, lembrei. Alterações hormonais também do tipo mais testosterona ou baixa testosterona, que também a gente consegue identificar pelos exames laboratoriais. Aqui são as imagens da tricoscopia. Então, aqui nós temos o tricoscópio, esse nosso microscópio aqui. Ele permite polarizar e despolarizar a luz, né? Quando a luz está polarizada, a gente consegue ver, isso aqui, por exemplo, é um ósteo folicular, que está vazio, tá? Aqui a gente tem também, ósteos foliculares vazios. E aqui nós temos, dentro do mesmo ósteo, 2 fios sendo produzidos, como eu falei para vocês, tá? O que a gente consegue avaliar nessa imagem aqui? A distribuição dos fios, ela está de uma maneira, assim, uniforme? O que vocês acham? Tá ou não? Não tá. Tem falha, exatamente. Então a gente consegue ver, que aqui, embora eu tenha um padrão, né, mais uniforme nessa região aqui, nessa outra região eu não sigo mais esse padrão. Por quê? Porque eu consigo identificar exatamente folículos vazios. Então, se eu tivesse nesses folículos que estão adormecidos a produção de fio, eu não teria essa falta de padronização na distribuição dos fios. Ou seja, isso aqui gera no meu cliente o afinamento, a falta de densidade, as entradas, rarefações que a gente chama, tá? Áreas de lesão, né? Áreas sem o fio, sem o cabelo. E aqui, é a mesma imagem, mais ou menos a mesma imagem, mas a luz não polarizada. Quando a gente não despolariza, né, a luz, nós conseguimos ver, por exemplo, a cor do couro cabeludo mesmo, ela é bem branquinha. Aí eu tenho uma região de inflamação do meu couro cabeludo, porque esse também está vermelho, né? A foto está bem vermelhinha. Então, uma inflamação difusa. Pode ser por conta dessa inflamação que eu não tenho esse padrão de distribuição das hastes capilares, tá? Então, pode ser essa inflamação aqui que está levando a uma queda capilar. Tudo bem? Se for uma aula vai ser genética, qual vai ser o que? O padrão? Vai ter mesmo umas terapias assim. Vamos ver mais pra frente. Vou chegar lá. Aqui, quando os fios eles caem, né, a gente não só faz a tricoscopia na clínica, mas também faz alguns testes de tração, ou seja, eu vou olhar o cabelo do meu cliente, eu vou puxar o cabelo do meu cliente para ver se realmente está se soltando com facilidade, como que isso está se dando, né? Eu consigo identificar se essa queda é de um fio telógeno ou se é de um fio anágeno. Lembra da fase anágena, na fase de crescimento? É normal o cabelo cair na fase anágena? Não. Né? Porque ele está na fase de crescimento. E é normal um fio cair na fase telógena? Mas com qual intensidade? Pouca, né? Pouca intensidade, não muita. Tá? Então, em relação a isso, nós conseguimos ir diferenciando as quedas capilares que a gente tem, tá? Aqui, quando solto os fios, né, do meu cliente ali que eu estou fazendo a avaliação, eu coloco ele sobre a minha mesa e esse é um aumento com o tricoscópio. Então, é um aumento de 200 vezes. Eu não tenho microscópio na clínica, eu tenho só
aquele lá, ó, eu tenho só esse aqui. E aí eu coloco o fio e consigo ver se ele tem essa característica de cotonete, né? Ou seja, a pontinha já não tem tanta cor e ele está bem redondinho, ou seja, ele está numa fase telógena, tá? Então ele está numa queda na fase normal de queda, embora ela possa estar acentuada. Tem também o tricograma, que aí eu preciso mandar para o laboratório, né? Então a gente consegue avaliar aqui, ó, os fiozinhos do cabelo que a gente arranca mesmo, né? E ver a porcentagem que tem naquela lâmina de fios que estão na fase anágena ou na fase telógena, tá? Mas esse precisa ser no tricoscópio mesmo, e aí a gente tem essa imagem aqui, ó, porque obviamente o microscópio ele consegue dar um aumento muito maior do que o tricoscópio, né? O fio anágeno, ele tem esse aspecto de clava, que a gente chama, né? Parece a clava ali da música mesmo, de taco de golfe, né? Então ele tem a pontinha bem escura, ou seja, com bastante pigmento, diferentemente do fio telógeno. Olha só, aquele lá é um aumento que a gente conseguiu na hora da anamnese, né, do cliente. E esse daqui é um aumento que a gente vê mais no laboratório. Mas olha, ausência de coloração e formação de cotonete. Então, se eu tenho muitos fios caindo nessa fase aqui, o problema é mais grave, tá? Do que os fios caindo nessa fase aqui, tá bom? Fototricograma é um scanner mesmo, então é um equipamento mais avançado de análise capilar, onde a gente tem a determinação de uma área, e aí sim, foi o que eu falei para vocês, define a velocidade de crescimento dos fios, né, e quais são as fases do crescimento daquele fio, tá? No tricoscópio, eu não consigo dizer se o fio que eu estou vendo ali está na fase anágena, catágena ou telógena, tá? Eu não consigo dizer se esse folículo aqui tem célula ainda que vai produzir fio ali, porque pode ser que não tenha. Então ele só vai ser repilado, essa região só vai ser repilada se eu tiver células aqui dentro que produzam um fio, né? Porque se eu tive algum dano nessas estruturas aqui, como eu falei para vocês, as células do bulbo ou do bulge, se elas foram danificadas, eu realmente não vou ter a repilação, não vou ter o crescimento capilar naquela região. Só que isso eu não consigo definir usando o tricoscópio. Eu preciso de outros métodos de análise, tá bom? E quais são as patologias mais comuns do couro cabeludo, né? O que a gente encontra mais na lida diária, na clínica mesmo, tá? E das fibras também. Antes a gente tem que ter duas definições, né? O que é alopecia cicatricial e não cicatricial. Eu tenho que ter em mente que tem algumas patologias de couro cabeludo que eu realmente não vou conseguir repilar. Porque justamente eu perdi aquelas células, né? Perdi estruturas importantes na formação dos fios, tá? A alopecia cicatricial, então, tem uma inflamação muito intensa, seguida da destruição do folículo piloso, ou seja, daquela estrutura como um todo, papila, bulbo, bulge, tá? Sendo irreversível. Então, o cabelo ele realmente não cresce mais quando eu tenho um tipo de alopecia cicatricial, tá? Já elas são mais raras, obviamente, mas elas são muito mais difíceis de tratar. O que eu trato aqui? O que eu tenho que fazer quando eu estou de frente a uma alopecia cicatricial? Eu tenho que manter o cabelo na cabeça. Eu não posso deixar ele se desprender com tanta facilidade. Já a alopecia não cicatricial, e que são as mais comuns, são as que a gente mais encontra, elas têm como principal característica a possibilidade de recuperação. Então eu consigo repilar, tá? O folículo ele está, entre aspas, como eu falei para vocês, em dormência. E aí ele não é destruído. Então nem as células do folículo e nem as células do bulbo, nem do bulge são destruídas. Por isso eu consigo fazer uma repilação. Aqui eu citei algumas alopecias cicatriciais. Aí eu vou perguntar, eu respondi a sua pergunta? Tá bom.
Eu tenho alguns tipos de alopecias, tá? Eu citei só alguns aqui para ter para vocês, mas de alopecias cicatriciais, temos o líquido plano pilar, lúpus eritematoso discoide, quando dá no couro cabeludo, a alopecia fibrosante frontal, e aí eu faço um alerta em parênteses aqui, meninas principalmente, que nós temos mais o costume de passar protetor solar. Saíram estudos recentes falando que esse tipo de alopecia está intimamente ligado a passar o protetor solar próximo à área de crescimento do cabelo, tá? Então vamos lá, dá um dedinho de intervalo entre a área de crescimento daqui e entre as sobrancelhas também, tá? Justamente para não aplicar o protetor nessas regiões. Os dois. Está em estudo ainda, mas muito provavelmente os dois. Então, é optar por protetores que tenham menos químicas, né, menor quantidade de ingredientes ali, e optar também por passar um pouquinho mais para baixo das áreas de crescimento do peso, beleza? Para não induzir esse tipo de alopecia aqui, que ele está muito comum em mulheres e principalmente pré-menopausa ou menopausadas, tá? Foliculite decalvante, alopecia cicatricial centrífuga central, pseudopelade de Brock e as queimaduras, principalmente queimaduras químicas aí também. Atenção para quem faz os usos, né, das escovas progressivas sem formol, né? Quando vai reaplicar a química no cabelo, não deixar muito encostar na raiz, porque posso gerar uma queimadura e eu posso não ter mais crescimento capilar naquela região, tá? Muito cuidado. Mas vamos lá nas nossas alopecias não cicatriciais. Então, por que não cicatricial? O folículo, ele não formou uma cicatriz. Então, eu consigo, muito provavelmente, fazer a reepilação dele ali, tá? Padrão feminino. Então, a gente tem aqui mulheres de 20 a 30 anos ou mais precocemente. E o padrão masculino são homens de 30 a 50 anos ou também mais precocemente. Então a gente está vendo muita gente calva e mais precocemente, tá? As duas principais causas são hereditariedade. Então hoje, né, com a miscigenação, muito provavelmente a maioria das pessoas carrega aí o gene da queda capilar. Depende, uma coisa a gente tem que entender e diferenciar do que é genética e do que é epigenética. A genética é eu carregar o gene de herança familiar ali, para queda capilar, por exemplo. A epigenética é como eu, né, que carrego esses genes, interajo com o meio ambiente que eu vivo para ativação maior ou não desses genes. Então, assim, o que eu vou ter? Se eu vivo num ambiente estressado, se eu tenho uma alimentação inadequada, se eu tenho muito cortisol, né, o estresse, então, ou se eu vou passar por algum procedimento, né, de cirurgia e tudo mais, posso ter a maior ativação desses genes, tá? E isso é epigenética. Então a gente tem que casar muito bem, por isso que quando faz a avaliação do cliente tem que ser bem detalhado, tá bom? Quem aqui acha que no pós-cirúrgico é a anestesia que causa queda capilar? Levanta a mão. Acha que é a anestesia? A culpa é da anestesia. Tá, você vai sair daqui hoje uma nova mulher. Não é. É o estresse pré e pós-cirúrgico que leva a queda capilar. Então eu tenho aumento do cortisol pré e pós-cirurgia e 3 meses depois da cirurgia eu vou ter queda capilar, tá? Ou até um pouco antes, né? Porque a gente viu que a fase telógena não ocorre com 2 meses até, certo? Então depois a gente vai tirar alguns mitos e verdades daqui. Outras causas de alopecia androgenética, então, o que ativa mais essa alopecia androgenética também? Se eu uso produtos que vão promover ali uma maior secreção de oleosidade, a aplicação de produtos químicos, distúrbios da tireoide, deficiências nutricionais e assim, os exames médicos, né, a gente consegue, avaliar ferritina e vitaminas e tudo mais, os exames que a gente não pode ainda solicitar, mas a gente pode fazer. Os medicamentos, estresse também, então tudo isso pode agravar os quadros de alopecia androgenética.
Aqui eu coloquei 2 fotinhos minhas, tá? São de clientes lá, que a gente tem um padrão feminino e um padrão masculino de alopecia androgenética. Aqui a gente vai ter diversas apresentações, né? Vai ter os homens principalmente, que vem com a entrada maior, ou que vem com essa área aqui já maior, ou que vem com isso tudo aqui já de área de alopecia, tá? E na mulher a gente vê muito claramente esse aspecto que a gente chama de árvore de Natal, vocês estão vendo? Tá? Então a alopecia androgenética na mulher, ela tem muito esse aspecto aqui. Já a queda capilar difusa, o eflúvio telógeno, né? Todo mundo acha que já passou por algo assim na vida. Eflúvio telógeno é quando eu tenho uma queda capilar que ela não é localizada. Ela não cai tipo, só do topo da cabeça. Eu não sinto afinamento ou a perda de densidade só no topo da cabeça. Eu vou ter uma queda total, né? Em todos os lugares. E aí, ela está relacionada muito a eventos que aconteceram 3 meses antes do início dessa queda, onde eu tenho eflúvio telógeno agudo, por exemplo, a cirurgia, tá? E o crônico, na qual os fios eles caem muito e se assemelha à versão aguda, porém isso vai se repetindo, isso se torna cíclico, tá? Então o eflúvio ele pode ter essas 2 apresentações. Quem aqui, né, já se identificou, muito provavelmente, porque eu estou vendo algumas pessoas rindo, né? Já se identificou com a queda capilar, mas que ela acontece intensa e de forma cíclica. É outono e meu cabelo cai mais. Isso pode ser um eflúvio aí telógeno crônico, tá? Aí a gente tem essa apresentação aqui, ó, menor densidade capilar, né? E beleza, obrigada. E fiozinhos aqui pequenininhos, ou seja, em crescimento, em fase de crescimento, tá? A alopecia areata, que é uma outra alopecia não cicatricial, que a gente também trata bastante. São placas de alopecias tipicamente circulares e a pele ela fica lisa, sem nenhum sinal inflamatório. Tem muito a ver com fatores genéticos, com a apresentação autoimune e um estresse emocional, tá? A gente identifica assim, ó, são esses buraquinhos mesmo, falta de pelo, tá? Só que aí pode ser de regressão espontânea. Então, às vezes eu não faço nenhum tratamento, mas o cliente sai daquele estado de estresse em que ele se encontra e volta a repilar, tá? Só que isso pode acontecer de uma maneira muito intensa e muito cíclica. Então, algumas vezes, as pessoas, elas não aceitam muito isso aqui e acabam lá, aquela primeira notícia que eu mostrei para vocês nos primeiros slides, raspando a cabeça. Muitas daquelas mulheres que tiveram que se aceitar calvas, né, foi porque apresentavam esse tipo de alopecia areata. E é muito difícil conviver com isso porque isso é muito cíclico, tá? Na tricoscopia, nós vamos identificar áreas sem pelos, né, e alguns bem pequenininhos assim, ó. Tá bom? Já dermatite seborreica, quem tem caspa, né? Quem já teve descamação, quem fez aquela progressiva, que deu aquela irritada no couro cabeludo e descamou depois. Tá vendo um monte de gente chacoalhar o cabelo aqui na cabeça. É a causa de produção de sebo excessivo do couro cabeludo, tá? Então aumenta a oleosidade e eu posso ter essa descamação. Podem estar envolvidos 2 fungos também, que é a malacésia principalmente, onde os metabólitos, né, que a malacésia que está ali presente não conseguem digerir, eles são deixados ali no couro cabeludo e causa odor característico e principalmente coceira. E aí coça, descama, coça, descama, coça, descama, né? Pode ser agravado por químicas, aí estamos. A progressiva, principalmente, os banhos muito quentes e alimentações ricas em carboidratos, açúcares de uma forma geral, né? E pobre em vitaminas e nutrientes. Acomete regiões também das sobrancelhas, asa do nariz e outras, tá? Então a gente, quando tem a dermatite seborreica mesmo, a caspa ela é uma evolução, ela precede, né, a
a dermatite seborreica. Então a gente pode avaliar depois o cliente, ele vai ter aquelas lesõezinhas aqui no nariz, descamativas, ou entre as sobrancelhas também, tá? Que é, gente, muito diferente de quando eu tenho psoríase. A psoríase, a descamação da psoríase não é por conta de produção de sebo, de aumento de oleosidade, e sim pelo excesso, né, pela intensa atividade ali daquelas células da camada basal, que elas se maturam de uma forma muito rápida. E aí, aquelas células que estão expostas, elas ficam com aquele aspecto descamativo, mas justamente porque elas são células que não eram para estar no extrato córneo, e sim nas camadas mais internas, tá? Então, isso é diferente. Quando eu olho lá minha cliente, vou diferenciar a psoríase e vou diferenciar a dermatite seborreica. A psoríase, eu vou ter um aumento de sebo. Aliás, a dermatite seborreica, eu vou ter um aumento de sebo. Já a psoríase, eu vou ter lesões também nos cotovelos, muito provavelmente em áreas mais secas, áreas de atrito também, tá? Aí, ó, descama, coça, vira ferida, tá? E chega lá pra gente assim. Eu não sei o que eu tenho aqui, ó, uma casquinha que eu sempre arranco ela, não é? Desse jeito. Então, chega lá pra gente tratar desse jeito assim, tá? Isso aqui, se não tratar, obviamente, a gente vai tendo uma piora do quadro e, muito provavelmente, uma queda capilar mais intensa aí também. Tricotilomania, que é a mania de arrancar os cabelos, gente. Tem gente que tem toque, problemas mesmo psiquiátricos e fica arrancando cabelos da cabeça, da sobrancelha, dos cílios. E esse arrancar, né, quando ele se torna crônico, não cresce mais depois o pelo ali naquela região. Então a gente tem áreas com alopecia mesmo por conta de constante arrancar o pelo ali naquela área. Acontece muito com meninas menores de 10 anos, adolescentes, aí, mulheres em pré-menopausa. Pode estar associado ao transtorno obsessivo compulsivo, depressão e ansiedade. Então, uma lesão repetida pode ser que depois de algum tempo não revire mais, tá? A gente tem essa área, ó, pode confundir com aquela areata um pouco, tá? Mas aqui, tô quase. Pode confundir com a areata um pouquinho, mas aqui eu vou ter o quê? Alguns fiozinhos. Quando eu passo a mão assim, ó, eu sinto que tem esses fiozinhos aqui, ó. Tá vendo que os tamanhos deles eles estão diferentes? Então eu sinto que o fio foi arrancado, tá? A alopecia de tração, ela está relacionada principalmente com quem prende muito cabelo, quem usa dread, por exemplo, tá? Eu posso ter áreas que depois, por conta daquela tração muito intensa na região do couro cabeludo, eu não tenho mais o crescimento do fio. Ó, por exemplo aqui, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente tratar, pode ser que a gente arrepie, mas pode ser que não também. Aí a gente passa um pouquinho para as características ali de danos na fibra capilar, tá? Então a gente tem, quem usa chapinha de secador aqui? Quase todo mundo, obviamente, né? Seca o cabelo com o cabelo muito molhado, o que eu vou ter? Eu vou ter, quando eu lavo o meu cabelo, na cutícula permeia a água, então fica gotinha de água ali. Quando eu venho com o secador e coloco o secador ali, muito próximo da cutícula, do fio de cabelo, né? A gotinha de água ela vai sofrer uma evaporação num período muito curto, né? Vai formar isso aqui, ó, no cabelo, bolhas, tá? Porque a água que estava ali na minha cutícula, ela foi evaporada de uma forma rápida e aí eu tenho essa formação de bolhas no couro cabeludo e que, aliás, na fibra capilar, tem essa formação de bolhas na fibra capilar. E que aí ela se apresenta, ó, na tricoscopia assim. O que vocês acham que depois acontece daqui? A ponta dupla, tá? Por quê? Porque a quebra do meu cabelo, da minha haste capilar, ela vai ser intensa quando eu tenho um fio assim. Então, pontas duplas, que é a separação parcial das fibras internas do córtex. Olha aí que bonito. Eu tirei, gente. Olha que orgulho essa foto.
a separação das fibras internas do córtex. Então, assim, quando eu tenho o bubble hair, né, ele propicia muito mais a formação da triple helix, que são as pontas duplas, tá? E aí a gente já entra nas proposições de terapias. Sim, eu avaliei tudo isso. O que é que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, aquele cliente que vem me procurar? Dentre as terapias capilares que a gente mais usa, citei algumas delas aqui, e a principal, com certeza, é o laser de baixa potência, tá? O laser de baixa potência, ele vai ter duas funções primordiais ali na área de aplicação. Ele vai controlar a dihidrotestosterona, né, a testosterona ali localmente, então ele trabalha regulando a queda capilar. Ele vai permear nas células e vai estimular a produção de ATP. Então eu vou ter uma célula com mais energia, logo a célula tendo mais energia, o fio tanto vai crescer quanto vai engrossar, tá? E eu também tenho a aplicação do LED junto com o laser. O LED ele pode tanto estimular colágeno quanto controlar a secreção de oleosidade. Então, isso tudo vai culminar numa diminuição da queda capilar e no estímulo de crescimento capilar. Além do laser e do LED, que são aí os principais, a gente tem a alta frequência, com seu muito bom fator bactericida e fungicida, a carboxiterapia para estímulo da circulação, vapor de ozônio, que também entra aí como bactericida, e melhora a permeabilidade das máscaras hidratantes, quando a gente fala em tratamento para fibra capilar, vacoterapia para também estímulo de circulação, melhor nutrição daqueles folículos, tá? Argiloterapia, óleos essenciais para regular a secreção de oleosidade, microagulhamento para estímulo dos folículos, né? Quem gosta de agulhas aqui, quase todo mundo, obviamente, né? Tô falando com meus colegas de profissão. Então tem tudo que a gente gosta, tá vendo? Agulha, sangue, microscópio, tem tudo que a gente gosta, terapia capilar e a tricologia. Mesoterapia, que é a aplicação local de ativos para estimular o crescimento capilar também. A cosmetologia, protocolos específicos que você pode traçar para aquele determinado cliente. E a massagem capilar também para soltar ali aquela pele do couro cabeludo que muitas vezes fica aderida por conta de estresse até. E isso prejudica a nutrição dos folículos, tá? Aí coloquei aqui para vocês algumas fotinhas de microagulhamento, da mesoterapia. E aqui os resultados, olha que maravilhoso. Então quando a gente tem, por exemplo, uma descamação intensa do couro cabeludo e a gente faz o famoso detox capilar, que nada mais é que a aplicação de produtos queratolíticos que vão quebrar esse sebo todo aqui, eu tenho esse antes e depois na mesma sessão, tá? Maravilhoso, né? E a gente tem assim, ó, alopecias androgenéticas, não é? Não é uma androgenética? Olha o padrão aqui, ó, da árvorezinha de Natal, ó. Alopecias androgenéticas, e esse caso aqui, com o diagnóstico de uma alopecia fibrosante frontal, né, comprovado por biópsia, que essa mulher já tinha passado por 15 médicos, pasmo, 15 médicos, e muitos deles tinham falado para ela, o seu cabelo nunca mais vai nascer. Olha aqui. Oi? Nunca mais vai nascer? Imagina o estado psicológico que essa pessoa chegou até mim. Então, vai muito além de um simples protocolo, de um simples tratamento. Isso aqui depois de um ciclo de 3 meses, gente. Depois de 10 sessões de laser, apenas. Só o laser? Só o laser. 10 sessões. Pode melhorar mais? Óbvio, pode. Ela ficou tão animada que até o cabelo ela foi tingir. Porque ela gosta de ser loira. E aí eu vou falar pra ela, não, nunca mais pinte seu cabelo. Não, gente, a autoestima dessa mulher, ela tá onde? No chão. Então, a psicossomática, e aí é onde entra essa questão multiprofissional, multifatorial, ela está intensamente ligada à terapia capilar e à tricologia. Só o laser vermelho, Vermelho, infravermelho, âmbar e azul. LED, né? LED âmbar e azul. E aqui eu deixei a bibliografia, né? Para vocês também. Vou passar rapidinho e tá os meus contatos.
Tô super disponível para vocês. Dou cursos também, tá? Deixei aqui. O quê? Voltar na bibliografia. Pronto. No pós-parto, a gente tem... Quem aí já tem filhos? Já teve filhos? Teve queda capilar muito intensa depois dos 3 meses de gestação, de pós-parto? Por quê? Sabe? Não. Aleitamento contribui, tá? O estresse também um pouco, mas sabe o que acontece? Durante a gravidez, a gente tem a placenta produzindo alguns hormônios importantíssimos para o ciclo de vida do cabelo, para o ciclo capilar. Então, quando a gente tem lá, tá grávida, né? Fica lindo o cabelo, sedoso, brilhante, maravilhoso. Nossa, meu cabelo mudou, ficou lindo depois que eu engravidei. E aí, 3 meses depois que o neném nasce, não nasce só o neném. Tira o neném, mas tira também a placenta. E os hormônios que 9 meses ficaram ali sendo secretados, eles do dia para a noite vão lá pro pé, caem. E junto com eles, obviamente, o cabelo também, tá? Então é por conta dessa variação hormonal intensa que eu tenho uma queda capilar. Isso foi um dos motivos que me levou da análises clínicas e da hematologia para tricologia e para terapia capilar, tá? Para entender o que se passava comigo e poder ajudar também outras pessoas que porventura sofriam do mesmo problema, tá bom? Vou deixar então os meus contatos e dizer para vocês que a gente trabalha mesmo, como o palestrante, né, o professor anterior falou, para ver isso aqui, ó. Independente do cabelo, ver o sorriso, né? Obrigada.